Marcelinho, que as tuas experiências com Deus, que Deus tem feito na tua vida, principalmente nos últimos anos, o que tem acontecido na tua vida? Bom, bispo, Que idade você tem? eu tenho 22 anos, diferente da maioria que chegou destruído, falido, viciado. Eu cresci aqui na igreja, estou aqui desde os meus 8 anos de idade e nunca foi uma opção, nunca foi uma escolha. Você quer ir à igreja, você tem vontade? Não, era obrigado. Meu pai sempre falou, enquanto você morar no teto, embaixo do meu teto, você vai. E não importa o que você quiser, a sua escolha, eu quero você lá. Isso foi ruim para você? No começo era briga, né? No começo eu não queria e tal, mas depois hoje eu entendo e agradeço muito por ele ter Pelo posicionamento dele. pelo posicionamento dele. E eu cresci tendo uma vida dupla, essa é a verdade. Eu vivia fora, no mundo, mas também vivia aqui dentro. Então eu era uma pessoa aqui dentro, para as pessoas maravilhoso, filho do Marcelo, tudo certinho, mas lá fora eu era outra pessoa. Eu saía para festas com os amigos e me deixei me levar. Isso me fez crescer de uma forma imatura, eu não tinha posicionamento, eu não sabia o que eu queria para o meu futuro, não tinha perspectiva de nenhuma. Eu era só mais um. Na verdade, eu lembro ainda que as pessoas falavam, mas para você é fácil, você é filho do Marcelo. E isso me incomodava, só que eu não conseguia sair disso porque eu não tinha nada para fazer, eu não tinha uma visão de futuro porque eu cresci tendo essa vida dupla, essa falsa identidade, né? E a gente passou... Cocheando em dois caminhos e dois pensamentos. Exatamente dessa forma. E em 2022, eu acho, a gente passou por uma dificuldade muito grande familiar e Deus cobrou muito de mim. Deus cobrou uma responsabilidade muito grande de mim, que nem eu sabia que eu tinha. Eu acho que ninguém imaginava que eu tinha essa responsabilidade. E eu senti um peso muito grande, como se eu tivesse parte disso, que eu precisava mudar, e eu senti muito a voz de Deus falando, ou você muda ou você muda. Não tem mais opção, ou é isso, eu não quero você lá, eu quero você aqui. Então foi aonde eu realmente decidi que eu precisava fazer diferente, eu precisava ter uma vida nova. E nesse mesmo ano o Senhor fez um culto que o Senhor falou sobre, como eu não tinha propósito, eu não sabia o que eu queria para a minha vida, o Senhor falou sobre o criador do celular, que se ele não tivesse falado para que aquilo servia, as pessoas talvez não saberiam, às vezes até achariam as funcionalidades dele, mas não total, a experiência total dele, e provavelmente hoje ele não seria tão importante quanto é. E aquilo me impactou de certa forma que eu falei, eu preciso perguntar para o meu Criador para que eu sou feito, qual é o meu propósito de vida. E eu trabalhava com meu pai como estagiário na empresa, mas não fazia nada, não estava nem aí para nada, fazia faculdade de qualquer jeito também. E foi quando eu comecei a me encontrar na parte das mídias, né? Hoje eu tenho uma agência de marketing e foi quando eu comecei a me encontrar. Por muitas vezes obrigado também, eu não queria, meu pai falava, faz isso, faz aquilo, eu comecei ajudando ele, ele me cobrava e eu, não quero, não vou fazer. E chegou uma hora em que eu estava fazendo tão bem feito. Deixa eu só falar um negócio, presta atenção, o tanto que é importante um direcionamento e um posicionamento. Ele não sabia o que ele queria. Estava perdido. Então, se o pai não assume um posicionamento por ele e não estabelece algumas coisas que ele deveria fazer, ele não sabia o que ele ia. E hoje ele entende e agradece isso. O posicionamento, aquela firmeza do pai. Não, você não vai fazer o que você quer. Enquanto você estiver comigo, vai ser assim. Só que entrou dentro dele. Aí vamos ver a consequência disso. Então, aí eu não sabia para que área seguir e eu comecei a ajudar ele, fazendo umas coisas ou outras, e alguns clientes começaram a gostar daquilo. E ressaltando, falando que eu nunca fiz um curso, nunca fiz uma faculdade sobre a área, da área, eu só fiz. Eu literalmente recebi algo de Deus, comecei a fazer, comecei a gostar e comecei a atender alguns clientes esporadicamente. E o Matheus, da Pilar, me deu uma oportunidade muito grande. Ele foi fazer uma feira em São Paulo, no Arnold, uma das maiores feiras, a maior feira da América Latina. E ele me chamou para cobrir o stand dele por fazer algumas gravações durante 4 dias. E eu não sabia o que fazer, eu estava perdido. Eu não falei para ninguém, mas eu estava morrendo de medo de ir, porque, querendo ou não, eu estava entre as maiores empresas do Brasil. E as maiores empresas do Brasil têm muito poder aquisitivo para contratar quem eles quisessem. E eu tinha só o meu celular, um tripé e um computador quebrado. E eles equipamentos de última geração. Não sei nem o valor das câmeras que eles usavam. E eu lembro que a gente ia na quinta-feira, na quarta-feira eu fiquei aqui até as 3 da manhã, na oração do Bispo Vitor. E eu estava sentado ali no canto, quando ele pegou e falou, ele chegou aqui... Que hora que você estava na igreja? Às 3 da manhã.
Eu fiquei da meia-noite, na oração dos jovens da meia-noite, e fiquei até as 3 aqui, sem ir embora, fiquei até as 3. E ele, antes de começar a oração, ele fez uma introdução, e ele começou a falar sobre Davi e Golias. E ali, naquele momento, eu falei, eu preciso dar uma liberdade para Deus falar comigo hoje, porque eu sei que é para mim. Foi quando ele fez a oração, eu orei muito forte, senti a presença de Deus. E no final, quando ele foi concordar com as vitórias de cada um, ele colocou a mão sobre o meu propósito e falou assim, eu não sei porquê, não sei como, mas Deus está te falando, vai e faça com o que você tem. Não olhe para eles, não olhe para os grandes, faça o que você tem que fazer. Isso entrou muito forte dentro de mim, eu fui. No primeiro dia eu cheguei lá, fiz todo o trabalho completo. No segundo dia, antes de abrir o stand, 3 empresas vieram me procurar, querendo me contratar. Me tirar do Mateus para fazer o trabalho no stand deles. Eu neguei, porque quem tinha me dado a oportunidade era o Mateus, e continuei fazendo. O segundo dia passou, no terceiro dia, não só outras empresas vieram falar comigo, mas o diretor de vídeo da feira, do evento, da maior feira da América Latina, quis me contratar e falou, eu pago quanto você quiser. Eu quero você dirigindo todas as pessoas que estão gravando e também depois na edição, eu quero você dirigindo a edição. Naquele momento eu fiquei em choque e ele falou, eu pago quanto você quer, me fala o valor que eu vou te pagar. E naquele momento eu tive uma maturidade que nem eu esperava, que eu falei para ele, não é dinheiro, eu não posso fazer isso. Quem está me dando a oportunidade é o Mateus, ele me trouxe até aqui, ele está pagando para eu estar aqui. Se ele não tivesse, eu não estaria aqui, então não tem por que você me tirar dele e eu preciso terminar meu trabalho. Porque era o segundo dia, tinha mais 2 ainda. Fiz esses 2 dias... Quer dizer, você não se vendeu? Não, me vendi. Eu fiz esses 2 dias, o resto foi um sucesso, tanto para mim quanto para eles. E passou de lá, eu já estava me desenvolvendo muito. Foi quando meu pai teve a iniciativa da gente criar uma agência de marketing, porque eu estava atendendo alguns clientes já. E começamos com uma agência de marketing. Só que a gente não estava crescendo, eu via isso. Eu não estava crescendo, literalmente eu tinha alguns clientes, mas só fazia o mesmo de sempre. E não era o que eu queria, eu não estava feliz com aquilo. Eu não me sentia bem. E mais um culto que me impactou, o Senhor fez uma oração falando que Deus ia derramar o pó de ouro sobre a cabeça de algumas pessoas. E o Senhor chamou quem queria receber essa unção aqui na frente. E eu vim, estava aqui embaixo. E o Senhor estava orando, o Senhor falou assim, faça votos com Deus agora. Faça votos com Deus, mas cumpra esses votos, porque Ele vai te honrar. E eu fiz um voto com Deus de que tudo que eu daria de dízimo, de oferta ou transbordar na vida de alguém, eu faria o dobro. Porque na minha cabeça eu não tinha uma quantidade exagerada para fazer, mas eu podia fazer mais do que eu estava fazendo. Então, se eu dava tanto de dízimo, eu dava o dobro. Se eu dava tanto de oferta, eu dava o dobro. Se eu transbordava na vida de alguém algo, eu ia achar outra pessoa para transbordar mais algo na vida dessa pessoa. E eu comecei a fazer isso. No começo, às vezes, numa quantia menor, só que essa quantia foi aumentando, as pessoas foram aumentando, e eu comecei a ver que as coisas começaram a crescer. E eu entendi que era isso que faltava, porque eu estava fazendo, tinha clientes, tinha unção para realizar aquele trabalho, mas não crescia, era o que faltava. E eu tive um exemplo dentro de casa, esse com certeza é a maior parte da minha história, ter o exemplo dentro de casa de um dizimista, de um ofertante, de uma família dizimista, uma família ofertante. E você vê o resultado na vida, né? E hoje eu vejo o resultado na vida. E eu comecei a fazer isso, começou a dar muito certo, começamos a crescer. Passaram-se 2 meses depois desse culto, o Mateus me contratou de novo. Dessa vez, na verdade, ele já era meu cliente da agência. A gente foi para São Paulo fazer uma gravação de alguns atletas de reconhecimento nacional. Cheguei lá, fizemos as gravações. Um dos atletas virou para mim e falou assim, e esse atleta realmente é nacionalmente conhecido, eu nunca tive uma experiência de edição, de gravação como essa. E ele tem acesso a muitos todos os dias, já participou de emissoras, e ele falou, eu nunca tive isso. E eu só consegui ver a graça de Deus nisso. Passou mais um tempo, aquele diretor de vídeo da feira, do Arnold, entrou em contato comigo, porque ele viu um dos vídeos de um dos atletas, e ele falou, eu quero isso em uma competição que eu tenho entre empresas do meio. E ele falou assim, não me importa o que você quer, o que você está buscando, qual é o seu direcionamento, eu preciso disso. Ele falou, eu preciso disso, porque hoje as redes sociais estão virando uma piada, as pessoas só postam dança, só postam brincadeiras, palhaçadas, e não tem mais esse trabalho sério, porque o vídeo era um trabalho mais sério, mais focado. E eu aceitei, no primeiro momento, não sabia o que fazia, aceitei, e entrei na competição, mas eu esqueci dela.
porque não tinha mais notícias, esqueci dela. Passou algumas semanas, eu recebi um e-mail, entrei no e-mail, eu estava em quinto lugar, desculpa. Eu estava em quinto lugar de 111 empresas. De 111 empresas nível nacional, eu estava em quinto lugar, perdendo apenas para a Bandeirantes, para a Record, para o SBT e para a Globo. Então, olha com quem que ele estava competindo. Olha o nível das empresas que ele estava. Eu sozinho, não tinha nenhum funcionário, era apenas eu, o meu celular e o computador quebrado, contra as maiores emissoras do Brasil. E eu comecei a orar aqui, em cima daquilo, comecei a buscar mais em cima daquilo, ficava todas as quartas-feiras aqui até as 3 da manhã buscando por isso. E passou algum tempo, ele entrou em contato comigo, a gente começou a conversar mais, e ele falou, eu vi o vídeo, mas eu ignorei ele, aquele primeiro vídeo. Eu só entrei em contato com você de novo, porque aquele dia que eu tentei te contratar, você não se vendeu. Eu só fui atrás de você e vi que você era diferente de qualquer outro que eu poderia ter contratado, porque naquele dia você falou não para mim. E aquele não me pesou. Ele falou, eu nunca tinha recebido um não seco daquele. Porque eu ia pagar quanto você quisesse. Porque eu tinha dinheiro para isso no material. E eu fiquei chocado com aquilo. E conversando com o Bispo Vitor um dia, ele disse, às vezes os nãos que a gente dá abrem muito mais porta do que os sims. E foi muito impactante para mim. Prestou atenção que aquele não abriu uma porta grande para ele? Que naquele não ele estava sendo testado? Que naquele não foi pesado o caráter dele? Prestou atenção? Se ele dissesse sim, talvez pudesse ter feito alguma coisa e não ter dado em nada, não fluído. Mas o não dele foi um teste que ele foi aprovado e que abriu uma porta maior para ele. Sim, Bispo. E aí a competição, a gente conversou, encerrou a competição. Eu fiquei em terceiro, um pouco antes. Uma das emissoras, que é a segunda maior do Brasil hoje, tentou me derrubar. Eles entraram em contato com esse diretor, porque essa competição as pessoas têm que pagar para participar. É um valor de R$3.000 para participar. E eu, por ser convidado de um dos diretores, não tive que pagar, eu era um convidado VIP. Então, eles estavam alegando isso para me tirar da competição. Eles queriam que eu saísse e falaram, você não tem tamanho para estar aqui. Eles falavam para o diretor. E eles falaram para ele, da mesma forma como ele falou para mim, eu pago quanto você quiser para tirar ele. E ele falou, não, ele não está à venda, a vaga dele não está à venda, eu não vou tirar ele. E eu fiquei na frente dessa emissora que tentou me tirar. Eu fiquei em terceiro lugar, perdi apenas... A nível nacional? A nível nacional, competindo com as maiores emissoras do Brasil. Apenas eu, meu celular e um tripé. Só. Eu não tenho recurso, eu não tenho, é isso. Eu não sou grande, eu não tenho... Você vê quando Deus quer levantar? Prestou atenção que ele, com o que ele tinha nas mãos, vai com o que tem nas mãos? É o Davi contra os Golias. Terceiro lugar a nível nacional. Terceiro lugar. Competindo com Globo, SBT, Record, Bandeirantes e muitos outros grupos. Ele ficou em terceiro lugar. Lindo, lindo. Sua empresa vem crescendo, prosperando. Quer dizer, eu já sei que já entrou o ano, já bombando, já. E você, com apenas 22 anos, falando até dando sequência no que seu pai começou. Você, com apenas 22 anos, e um bom direcionamento, cabeça no lugar, focando na direção certa, você comprou teu primeiro imóvel. Meu primeiro imóvel com 22 anos, graças à empresa eu consegui conquistar. Olha o imóvel dele. Ele é na planta, então esse é o projeto, né? E na verdade, o decorado. E na verdade, Bispo, eu nem sabia quem foi atrás do Ori, foi meu pai, né, para fechar esse negócio. E uma coisa que eles não sabem, no projeto de 2022, está aqui a sociedade da empresa, sem eles saberem, a sociedade da empresa, o apartamento, que todas as vezes que eu passava no bairro eu falava que eu ia morar ali, e graças à empresa hoje, sendo sócio da empresa, consegui conquistar esse apartamento. E num Poder Jovem com o Guilherme, ele falou que, esse ano ainda, ele falou, Deus vai trazer à tona sonhos que você esqueceu. E a gente orou muito forte sobre isso. E aqui em 2022, eu achei a foto desse carro, e hoje eu estou com ele aqui no estacionamento. Eu nem lembrava desse carro em si, mas... Então, você está dizendo tudo que você, no ano de 2022, 10 vezes mais, tudo que você projetou aqui,
que até tinha esquecido disso, né? Empresa, apartamento, o carro, hoje tudo materializado. Tudo materializado. E tem mais um fato, bispo, que a maioria das coisas que eu busco, que eu oro, eu tento guardar para mim. Eu tento buscar eu mesmo. E aconteceu uma coisa num culto que Deus tocou meu coração. Eu estava juntando dinheiro, eu não tinha carro até esse ano. Eu estava juntando um dinheiro para comprar esse carro. E Deus tocou meu coração de transbordar um valor na vida de uma pessoa que há muito tempo eu não via, desde a época da escola, que eu não era muito próximo, mas Deus tocou meu coração. E no primeiro momento eu não queria fazer. A carne não falava, não precisa disso. Mas, como novamente tinha exemplo dentro de casa de experiências como essa, eu fiz o transbordo na vida dessa pessoa, de forma anônima. Depois, uma outra pessoa que é mais próxima entrou em contato comigo e falou, a pessoa tinha acabado de casar, tinha filho pequeno, estava passando necessidade a ponto de ser despejado. A pessoa estava deixando o filho com parentes para poder almoçar e jantar, porque não tinha como se alimentar. A pessoa falou que tinha passado 3 dias sem comer já, e aquele valor salvou a vida dela. E não vou mentir que para mim era um valor muito alto, era metade de tudo que eu tinha juntado já. E naquele momento eu senti que eu estava sendo abençoado. Não era ele. Eu estava sendo muito mais abençoado. Até por poder fazer. Por poder fazer. E hoje, conversando com o Guilherme, a gente estava fazendo as contas, o apartamento é 50 vezes mais o valor que eu transbordei na vida da pessoa. E foi exatamente na mesma semana. Meus pais não sabiam disso. Esse transbordo eles não ficaram sabendo. Eu transbordei na vida da pessoa, na mesma semana a gente fechou o apartamento, um valor 50 vezes maior. Querido, 22 anos, aprendeu a caminhar por fé. Muitos trabalhos você está aqui nos jejuns, na madrugada, como você disse, muitas vezes da meia-noite às 3, da 1 às 3 da manhã. Você aprendeu a caminhar por fé, os direcionamentos que seu pai foi te dando, os exemplos que o teu pai foi te dando, e hoje você vê o fruto disso, o quanto vale a pena. Se somente com 22 anos, tudo isso, e principalmente do momento que você tomou essa decisão, chega de ser um morno, chega de um pelar ou tucar, não é verdade? Chega de cochear em 2 caminhos, é Deus, eu vou servir a Deus. Foi uma guinada na sua vida. Foi uma mudança completa. Desde quando eu entendi que eu tinha que estar aqui escutando e deixando a palavra entrar. Não era entrando no ouvido e saindo no outro, mas de realmente de espírito aqui dentro para escutar. Porque todo culto é importante, mas tem aquele culto que é para você. Quando eu comecei a escutar a palavra de Deus, verdadeiramente minha vida começou a andar. Mas a explosão mesmo foi quando eu realmente entendi que a generosidade faz toda a diferença, que o dizimista, o ofertante, Deus honra. E foi nesses votos, às vezes até pequenos comparado a tantos, mas era dentro da sua realidade. Dentro da minha realidade. E foi isso que fez a diferença. Hoje eu só estou aqui por causa disso. Hoje, com 22 anos, uma empresa, um carro, um apartamento. A gente colocou uma meta, conversando eu e o Vitor, a gente colocou uma meta de 30 clientes até o final do ano. Estimamos que até o meio do ano eu já tenha batido mais que esses 30 clientes. Por hoje eu só não fecho mais por causa de mão de obra, porque senão tem gente correndo atrás. Eu não tenho que correr atrás de cliente, o cliente corre atrás de mim. Então, tem sido uma benção. Amém?